Olá, pessoal! Que alegria estar aqui mais essa tarde com vocês, com o pessoal que está aí já virando fiel, né, das nossas lives, enfim. E hoje a gente vai ter uma live muito especial, né, sobre história digital e inovação social no combate à pandemia. E quem vai falar com a gente é a Andréa Paula. E eu não sei nem como é que eu apresento a Andréa Paula, porque a Andréa Paula enfim, além de uma pesquisadora maravilhosa, além de uma pessoa incrível, né? É minha amiga desde sempre, né? Amiga do coração. E irmã que a vida me deu, né? Então, assim, vou fazer assim uma apresentação mais calorosa, porque ela merece todo o meu carinho, né? Andréia, então você é mais do que bem-vinda aqui, né? E eu vou agora falar assim, né? Live com a professora doutora Andréa Paula dos Santos Oliveira Kamensky, amiga de muitas jornadas. Um beijo grande. Oi, pessoal, boa tarde. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, né, nessa turma aqui maravilhosa, Fabiola, Marcela, professor José Carlos, que nos uniu, Suzana, que amo muito, e esse espaço seguro, né, e feliz que a gente criou para trocar essas ideias sobre história oral, história pública, história comunitária, história digital e todos os temas que a gente trabalha aqui, que tem a ver com só o começo, meio e fim do ser humano, né? Todos os grupos possíveis e imagináveis. Então, o recorte que a gente fez hoje para fazer uma conversa aqui é sobre a questão da história digital e também de políticas públicas, de direitos humanos, né? O que a história oral tem a ver com isso? O que a história pública tem a ver com isso? Então, assim, eu queria começar essa conversa colocando algumas definições. O professor José Carlos, que está aqui, sempre nos ensinou a importância da história pública. O Núcleo de Estudos em História Oral vai completar 30 anos, né? E nesses 30 anos de trajetória, a história pública foi algo que esteve sempre no seu vocabulário. Ele trouxe para a gente, principalmente, as referências de outros países, países que têm muito mais recursos financeiros para investir em história e na sua dimensão pública, como, por exemplo, os países da Europa ou dos Estados Unidos. E ele colocava essa dimensão, né, de como governos, como instituições têm esse compromisso com a democracia, têm esse compromisso com a trajetória da humanidade, de fazer com que a história não seja só dos especialistas, só dos acadêmicos, mas que ela seja acessível às comunidades, às instituições, à sociedade civil organizada, como forma de compreender o passado para lidar com os problemas e as demandas do presente. E, nesse sentido, eu sou muito grata ao professor que está aqui, que nos ensinou a ver isso, né? Nos trouxe as referências, principalmente ele trouxe no início da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, né? Onde a Suzana esteve fazendo estágio, né, de doutorado, e a gente esteve lá fazendo um congresso internacional de história oral também, professor. E lá pessoas de vários países tiveram a oportunidade de conhecer o próprio acervo da Universidade de Colômbia, que vinha com essa dimensão da história pública, com os combatentes da Segunda Guerra Mundial, né? Os relatos que foram organizados como uma política de recuperação no pós-guerra, né? Essa dimensão da história pública como a importância de entender os grandes conflitos do nosso tempo, fazer esse registro como uma reparação às pessoas que participaram desses conflitos. E o professor José Carlos, que está aqui com a gente, ensinou também a gente acrescentar uma outra camada sobre isso, que é quando nós bolamos os nossos projetos, desde o início da formulação deles, fazer em parceria, em colaboração com quem nós vamos fazer esses projetos. Então, eu tive a oportunidade de participar de um projeto coletivo com o professor José Carlos, que foi o projeto em torno da história, da memória e do acervo da Carolina Maria de Jesus. E nesse projeto coletivo, deste projeto, surgiu o meu primeiro projeto individual, que foi sobre mulheres faveladas. E é importante dizer, né, que a história pública vem nessa dimensão
para mostrar que era um projeto que era do interesse dessas pessoas, né? O projeto da história da Carolina Maria de Jesus foi um projeto articulado e feito em conjunto com a Vera Eunice, por exemplo, filha da Carolina Maria de Jesus. E o que eu fiz com as mulheres faveladas foi articulado com a comunidade, né, das mulheres, sua associação, Associação de Mulheres Carolina Maria de Jesus, lá na Baixada Santista, na cidade do Guarujá. Então, essa dimensão, essas camadas de articulação colaborativa, de construção do projeto, também, no nosso entendimento, tem a ver com uma história pública. Porque, por exemplo, quando nós montamos a rede de mulheres entrevistadas, as mulheres faveladas, não fui eu que decidi quem seriam as mulheres entrevistadas. Foram as mulheres que decidiram falar, foram elas que construíram a sua própria rede. E depois da gente fazer todo o processo, né, de escutar as histórias de vida, fazer o processo da passagem do oral para o escrito, conferir as entrevistas, ter o privilégio de lançar um livro, isso ser devolvido para a comunidade, né? Então, o professor sempre colocou a importância da história pública como uma forma de devolver à própria comunidade os resultados do trabalho de história oral, por exemplo, né? E como isso afetaria a vida dessas pessoas, como isso faz com que essas pessoas possam falar, possam ter visibilidade, possam pautar os problemas que cercaram a sua trajetória de vida. Então, essa era a primeira questão que eu queria colocar, né? Essa dimensão que a gente enxerga a história pública, desde políticas que são feitas por instituições, por governos, por universidades, né? Como citamos aqui o exemplo pioneiro, lá da Universidade de Colômbia, até esses projetos que podemos fazer coletivamente num núcleo de pesquisa, como fizemos vários no núcleo de estudos em história oral, como os próprios projetos individuais se associarem, né, a grupos, comunidades, pessoas organizadas na sociedade civil para ter essa dimensão pública durante toda a construção e devolução desse conhecimento para a sociedade. Além disso, um outro termo aqui para a gente colocar é a questão da história digital, né, que hoje é muito popular. A história digital ela já tem um trajeto de décadas no mundo, né? E ela surge junto com a popularização das tecnologias de comunicação e informação, digitais principalmente. De início, essa história digital ela é associada a uma história quantitativa, a possibilidade de se juntar inúmeros documentos, milhares de dados e proceder a análises até mesmo de caráter quantitativo, mais do que qualitativo, sobre o que a história produz no nosso tempo. De um tempo para cá, o que a gente observou? Que a história digital também se refere à construção de plataformas, de arquivos públicos, onde as pessoas podem acessar os documentos e, além de acessar análises, linhas do tempo, documentos variados, diversos formatos, né? Depoimentos, testemunhos, histórias de vida, fotografias, vídeos. Além das pessoas poderem acessar essa variedade de documentos, elas podem elaborar suas próprias análises, seja como profissionais da área ou como membros da comunidade que vão se apropriar de determinados temas para compreender problemas do tempo presente. Então, nesse sentido, abrindo a conversa com essas duas dimensões, né, da história pública e da história digital, o que a gente vem fazendo no Núcleo de Estudos em História Oral? Ao longo desses 30 anos, foram muitos projetos que nós fizemos. Esses projetos com essa dimensão de publicização. No início do nosso Núcleo de Estudos em História Oral, a forma mais popular de se divulgar, né, as histórias de vida, as histórias temáticas, as histórias dos próprios projetos, eram as publicações impressas. Mas o que acontece hoje? Hoje nós temos vários outros recursos, como, por exemplo, as plataformas digitais. Então, no caso do nosso Núcleo de Estudos em História Oral, construído agora como RedeNel, né, com uma dimensão nacional, a gente tem a plataforma cedida, né, pela Digital Plural da Universidade Federal do ABC, que é a universidade onde eu trabalho, que construiu, junto com um projeto também de dimensão coletiva, essa perspectiva de uma história digital pública, de acesso
por um longo tempo, não só de tempo de realização inicial do projeto. Como que isso aconteceu? É importante a gente dar esses exemplos, né? A gente teve no Brasil a conquista de uma política pública de educação em direitos humanos que começou com as questões de gênero e diversidade na escola. É importante a gente dizer que os movimentos sociais feministas, movimentos ligados à diversidade sexual, movimentos sociais ligados às relações étnico-raciais, lutaram por décadas para que houvesse políticas de educação relacionadas a esses temas, políticas de formação de professores. E isso aconteceu, né, depois de muitas discussões, muitas reivindicações. Houve, em 2008, o lançamento do primeiro edital no MEC para a construção desse curso, Gênero e Diversidade na Escola, que foi uma política interinstitucional, organizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, que na época tinha estatuto de ministério, junto com a Secretaria de Igualdade Racial e o Ministério da Educação. E contou, num primeiro momento, com o financiamento do British Council, que dessa forma pôde reunir os pesquisadores do CLAN, que é o Centro Latino-Americano de Estudos em Sexualidade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eles formularam todo o escopo do primeiro curso de formação em gênero e diversidade na escola. Como foi feita a proposta desse curso? Além de abordar em 4 eixos, né, essas temáticas, havia um conceito principal que vinha de uma conferência em Durban, se eu não me engano, onde a famosa autora, né, Kimberly Crenshaw, uma mulher negra da área do direito feminista, colocou a noção de interseccionalidade que ela havia formulado para compreender como determinadas marcas se entrecruzam para excluir de forma muito cruel determinados grupos. Por exemplo, quando se cruza a questão de gênero com a questão étnico-racial, se observa que as mulheres negras e as mulheres de povos nativos, né, que alguns falam povos indígenas, são mais oprimidas, prejudicadas e excluídas na nossa sociedade do que outros grupos sociais. E isso é possível a gente observar através desse conceito de interseccionalidade, que vai sobrepondo essas categorias e a gente vai vendo um caleidoscópio das diferenças humanas que são transformadas em desigualdades. Então, o curso ele tinha esses 4 eixos. O primeiro eixo, diversidades, o segundo, gênero, o terceiro, sexualidades, e o quarto, relações étnico-raciais. Do ponto de vista da metodologia, que vem a confluência com as práticas e os estudos que a gente tem no Núcleo de Estudos em História Oral. Porque o curso ele foi pensado para que as pessoas tivessem contato com diversos materiais sobre os temas, tanto materiais teóricos, estudos de caso, entrevistas, e que, como atividade avaliativa, os professores, as professoras que fossem fazer essa formação continuada, porque era um curso de extensão, deveriam construir diários autobiográficos sobre esses temas. E esses diários poderiam ser escritos, mas como o curso envolvia uma série de encontros semipresenciais, né, encontros presenciais e semipresenciais pela internet, esses diários passaram a ser tanto escritos quanto narrados, contados pelas pessoas. E eu tive a oportunidade de ser coordenadora desse curso, né, nosso edital ser aprovado quando eu era professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, né, do Paraná, a gente ofertou esse curso para 20 municípios, 1.500 vagas. E foi ali que a gente viu a possibilidade de fazer, através dessa metodologia que já vinha na política pública nacional, a construção de uma história pública e uma história digital, por meio desses diários, e também da possibilidade da gente ouvir aqueles que quisessem gravar suas histórias de vida. E que isso fosse, como, por exemplo, a reunião de diversos diários, né? Pessoa que se dispusesse a fazer isso. Então, a gente tem um primeiro documentário que foi feito, né, no ano de 2008, se eu não me engano, que se chama Preconceitos e Indiferenças. E ali a gente tem vários relatos, né, várias narrativas de história de vida, com as pessoas puxando a conversa, ora pelo tema de gênero, ora das diversidades, ora sexualidades, ora relações étnico-raciais, e nós gravamos isso em vídeo e construímos um documentário.
E esse documentário, ele servia como próprio material do curso, mas para além disso, ele também se constitui numa história pública sobre como o nosso tempo enxerga esses temas. As pessoas comuns, aqueles que são educadores e educadoras, que trabalham nas escolas, que trabalham na assistência social, um documento da nossa época. Esse documentário também serviu de material didático de vários outros cursos, né? E quando as pessoas escutam ou veem essas histórias, elas passam a querer contar histórias e fazer diários. Foi isso que a gente observou também. E aí eu tive a oportunidade de ser coordenadora, né, do curso Gênero e Diversidade na Escola, através de um edital de 2014, já quando eu me tornei professora da Universidade Federal do ABC, parceria com a Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. A gente ofertou 500 vagas desse curso e em 8 polos dos CELS, que são os centros educacionais que existem na periferia de São Paulo. E nesses polos, nos CELS, nas 4 regiões, a gente pôde ver assim a construção de milhares de diários sendo feitas pelas pessoas inscritas no curso, e ao mesmo tempo, algumas pessoas, ao invés de escrever os diários, preferiam contar esses diários nos nossos encontros presenciais. A Suzana, que está aqui, foi professora do nosso curso, né? Tanto nesse formato, quando era uma política do Ministério da Educação, em parceria com as universidades estaduais ou federais, quanto depois, quando essa política deixou de existir, né, no ano de 2016, quando teve o golpe no Brasil, a gente passou a ofertar esses cursos no Encontro USP Escola, como um curso intensivo de extensão e um curso presencial. O fato é que, nessa oferta que foi feita na Universidade Federal do ABC, nós conseguimos recursos para fazer uma plataforma. E essa plataforma digital seria um repositório. Também, além de ofertar os conteúdos do curso, seria um repositório de todas essas histórias de vida gravadas em vídeo e também dos diários escritos, produzidos como documento, né, sobre a educação no nosso tempo, sobre os direitos humanos e sobre as vidas das pessoas que estão envolvidas com isso na periferia. Então, a nossa plataforma, que chama cursos.ufabc.edu.br/digital plural, ela abriga desde 2016 uma coleção de livros que a gente tem, né, que é a série Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola. Essa coleção de livros, nós temos 11 volumes que foram impressos, né? E lá, para baixar em e-book, tem 12 volumes, tem um e-book extra. Por que eu estou falando isso? Muita gente que me conhece já sabe que a gente comenta isso. O que isso tem a ver com história digital e história pública, que é o tema aqui da nossa live hoje? Porque vejam vocês, nós temos esses diários aqui, que foram construídos a partir das narrativas de histórias de vida, sejam escritas ou narradas para os nossos tutores que ajudavam essas pessoas a colocar isso no computador, na plataforma. Quando a gente fala de uma coleção de 11 livros, cada livro desse tem em média 200 páginas, certo? Então, a gente calcula entre 11 e 12 livros, cerca de 3.000 páginas, contando que ali também, além de histórias de vida na íntegra, diários selecionados, nós temos alguns artigos, né, dos tutores ou artigos acadêmicos, artigos de pessoas de outras universidades dizendo como foi essa política pública na sua universidade, etc. Mas vamos supor que a gente tem ali cerca de metade dessas páginas, 1.500 ou 2.000 páginas de histórias de 500 pessoas que participaram desse curso. Para a gente chegar nesse material impresso, as pessoas que participavam do curso, que eram mais de 500 pessoas, fora a equipe, né, com mais de 40 pessoas, produziram mais de 10.000 páginas. Então, quando a gente fala em história digital, a gente fala nessa escala, né? Escala assim de milhares de páginas de documentos que não são só escritos, mas contém imagens, contém vídeos. Então, a história digital coloca um desafio para a história pública, que é fazer a curadoria, a seleção, para que a gente possa organizar as formas de acesso a esses documentos. E isso foi um trabalho feito por dezenas de pessoas dentro do nosso projeto. Hoje, a gente está com esse curso, né? Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola, sendo ofertado
dentro do projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19. Por quê? Né? Onde que vem a discussão que a gente está colocando de inovação social também? Porque quando ocorreu a pandemia, né, já praticamente no início desse ano, a gente apresentou um projeto para a Universidade Federal do ABC, que tem um comitê de combate ao coronavírus, e esse projeto previa que a gente fizesse esses cursos que antes eram semipresenciais ou intensivos, quando havia o encontro USP-Escola em janeiro e julho, né? Que esses cursos fossem totalmente online, pela primeira vez. E a gente fez isso como uma forma não só de ofertar esses conteúdos sobre temáticas importantes no contexto da pandemia, porque todas as desigualdades sociais se aprofundam, né, se aprofundaram no contexto da pandemia, e todas as pesquisas que nós temos, inclusive as que são frutos do nosso curso, mostram que os grupos mais prejudicados são esses que têm o conceito de interseccionalidade como marcações, né, sobre o seu próprio corpo e sobre a sua vida, como, por exemplo, as mulheres negras ou as mulheres indígenas. Então, o nosso curso, ele se torna também um repositório, né, desses diários, dessas histórias que são narradas e gravadas semanalmente, porque a gente tem um encontro que é feito semanalmente, todas as quartas à noite, que é aberto, né, para as pessoas que fazem o curso. E nesse encontro, feito aqui através dessas tecnologias de informação e comunicação que nós estamos usando, de videoconferência, ele consegue documentar as histórias de vida e os diários das pessoas, como a gente fazia com as práticas de história oral, muitas vezes. E nós aprendemos, né, junto com o professor José Carlos, a desenvolver projetos que valorizavam muitas narrativas individuais. Então, nesse nosso curso, a gente tem as narrativas individuais, que as pessoas fazem, e temos esse espaço coletivo, que as pessoas escutam umas às outras. E através das histórias de vida, elas vão construindo um repertório para lidar com esses problemas, tanto no cenário de pandemia, quanto no cenário de pós-pandemia. Então, nesse sentido, a gente tem feito um trabalho árduo e constante, né, de ler esses diários e de pensar como que a gente vai construir produtos como essa coleção, por exemplo, né? Como depois a gente pode fazer uma curadoria, uma seleção de diários e publicar novos volumes em formato de e-book, ou, se conseguirmos recursos, até mesmo como livros impressos. E esse é outro desafio que a gente coloca da história digital. Ao mesmo tempo que a história digital coloca toda essa possibilidade maravilhosa da gente multiplicar as fontes históricas, principalmente dos grupos marginalizados, que tradicionalmente não tinham o privilégio de ter arquivos e acervos extensivos sobre a sua realidade, ao mesmo tempo que tem toda essa maravilha que a tecnologia propicia, essa tecnologia é muito frágil, né? Porque se você pifar, né, um repositório que pode estar numa nuvem e isso desaparecer, ou pode estar em HDs e isso se tornar obsoleto, se você não tiver documentos impressos, se você não fizer a mediação da oralidade para o escrito, você pode perder esses documentos para todo sempre. Então, muitos pesquisadores colocam isso, que a nossa época, né, muitas pesquisadoras colocam que a nossa época vive esse dilema, do ponto de vista do fazer histórico, né? E do ponto de vista do que é uma história pública, comunitária, uma história digital, e os dilemas que envolvem a história oral, também que se depara com o audiovisual, né? Como a mediação dessas tecnologias transformam a forma como a gente capta as histórias, armazena, guarda, divulga e dá acesso. E como tudo isso, a nossa época pode ser uma época de grande profusão dessas fontes, né? Dessas falas, dessas histórias, mas que, se houver um apagão tecnológico, pode ser a época que menos tem condições de mostrar esses documentos, porque a gente sabe, né, as pesquisas mostram que o único documento que ainda tem uma durabilidade certa, que a gente pode saber que vai poder ser examinado por muito tempo, é o papel. Essas outras gravações que a gente faz aqui, elas podem ser muito efêmeras. Então, eu abro a nossa conversa de hoje colocando essas questões, né? E dizendo assim que, para nós, tudo isso implica em se apropriar do termo inovação social. O que significa isso? Eu trabalho numa universidade que tem um perfil altamente tecnológico, né? E lido com pessoas que o tempo todo estão falando das inovações do ponto de vista, muitas vezes, só dos seus benefícios, né? Ou da inovação como sendo um dispositivo tecnológico, né?
um celular, uma câmera, mas nós entendemos inovação como sendo processos inovadores. E todo o processo, não só o resultado final dele. Nesse sentido, a gente está aqui construindo história pública, comunitária, digital, em termos de inovação social, porque a inovação está em a gente ter trabalho colaborativo, que eu tenho o privilégio de fazer com essa equipe que está aqui, justiça social, que é a preocupação em torno dos temas que nós temos, e justiça ambiental, que em breve será, no pós-pandemia, a grande pauta, né? Se a humanidade vai, diante de todas essas tecnologias que ela tem, conseguir sobreviver à crise climática. Então é isso, gente, só para abrir o debate aqui hoje. Obrigada. A gente é que agradece, Andréia, pela sua apresentação e generosidade em compartilhar aí as coisas conosco. E daí eu vou pedir para o pessoal ir fazendo perguntas, mas já vou começar por uma última pergunta que está aqui, da Caroline, né? Silvério, que vai falar: professora, a curadoria coletiva também é coletiva? A curadoria coletiva também é coletiva ou esse é um desafio? Então, Carol, que bom que você está aqui, né? É um privilégio ter a Caroline aqui conversando com a gente. Ela é técnica administrativa e da coordenação técnica do Arquivo Histórico Cultural do ABC, que é um projeto que a gente tem da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Uma ação cultural, em que a gente herdou o arquivo de uma grande escritora, que é a Dalila Teles Veras. Ela ela cedeu esse arquivo para a gente, e a gente fez toda a história de vida dela por 2 anos, em várias sessões de gravação, né? Ela explicando não só a vida dela, né, como mulher, como escritora, mas como ela construiu esse arquivo, que agora está cedido para a universidade e conta a história cultural e literária, a história das políticas culturais da região do ABC e como isso contribuiu e contribui para o contexto de redemocratização. Então, a Carol, ela trabalha com a gente nisso, né? E ela pergunta sobre a curadoria coletiva. Eu, como coordenadora e como pesquisadora desses projetos, sempre coloco essa proposta de curadoria coletiva, tanto para as pesquisadoras, os pesquisadores que participam, né? Quanto para os próprios colaboradores e colaboradoras, que é o que a Dalila faz com a gente, quando ela seleciona os documentos, organiza o que vai ser digitalizado, explica o que é relevante para ela, como aquilo chegou até o arquivo, né? Mas, assim, qual é a dificuldade que a gente encontra, Carol? Esse é um trabalho muito difícil de fazer. E muitas vezes as pessoas não têm tempo para fazer esse trabalho. Você imagina, nós temos milhares de documentos lá no arquivo que a Dalila trouxe para a gente, fora as várias horas de gravação, né? De história de vida e tudo mais. Quem organizou isso? Nós só conseguimos organizar, a Carol e as pessoas que trabalham com a gente são estudantes, bolsistas, né? Ou seja, a universidade destinou um recurso público, não só para digitalizar os documentos, mas para ter equipe de pessoas que estão na graduação, que estão no seu corpo técnico, para fazer essa curadoria. O que eu quero dizer é que essa curadoria não cai do céu. No caso desse nosso projeto aqui, né, dos direitos humanos, gênero e diversidade na escola, a Suzana fez parte da nossa equipe de professores pesquisadores, professoras pesquisadoras, por exemplo. Assim como hoje fazem parte da nossa equipe aqui sem bolsa nenhuma, porque essas políticas não têm recursos, né, desse nível federal. A Marcela, a Fabiola, a Suzana estão aqui ouvindo semanalmente todas essas histórias, fomentando que elas sejam contadas, escritas, né? Então, no caso do trabalho que a Caroline tem, existe um financiamento mínimo de um recurso que coloca e prepara, forma uma equipe para fazer essa curadoria e criar produtos, né? Vídeos, livros, documentos digitalizados numa plataforma pública para as pessoas poderem acessar. Isso nós chamamos de história digital, história pública. O que nós precisaríamos ter? Precisaríamos ter mais recursos, né? Para ter mais estudantes trabalhando nisso. No momento, a gente tem 3 bolsistas de graduação, né? 3 ou 4, se eu não me engano, é a Letícia, a Natália, a Jaqueline e quem mais que eu esqueci? Tem mais alguém, né? Mas assim, quanto ganha essas bolsistas? É importante a gente dizer isso, ganha a mixaria de R$ 400 por mês,
entenderam? Para 20 horas semanais de trabalho, né? Então, é óbvio que se essas bolsistas conseguirem uma remuneração melhor, elas vão preferir outros projetos. A mesma coisa no nosso projeto, né? Plataforma Digital Plural e Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid. Nós conseguimos 10 bolsistas da graduação. É o projeto que tem mais bolsistas, um dos que tem mais bolsistas, né? Nessa política pública financiada pela universidade para fazer o combate à pandemia. E eles ganham R$ 400 para fazer esse trabalho de divulgar para as pessoas que vai ter o encontro onde elas podem narrar os seus diários, explicar para elas como elas escrevem seus diários, escutar esses diários, fazer vídeos, disponibilizar isso nas redes sociais. Então, hoje, a gente tem esse recurso pequeno, né, da universidade para fazer essa curadoria que os próprios estudantes estão envolvidos e essas pesquisadoras aqui que estão participando com a gente. Mas nós deveríamos, na minha opinião, fazer como fazem os países que privilegiam uma história pública comunitária, uma história digital como políticas públicas de cidadania e de direitos humanos e de garantia da democracia. Nós deveríamos ter recursos públicos em larga escala para financiar projetos assim, para que, por exemplo, não fosse esquecida a história da ditadura, né? Não fosse revista, revisionada a história atual da própria pandemia, com sonegação de dados e tudo mais. Então, hoje, se a gente consegue ter uma visão realista dos dados e dos relatos das pessoas que estão passando pela pandemia, é graças a projetos como esse, de iniciativa nossa, de grupos de pesquisa nas universidades, com os parcos recursos que tem, ou com os nossos próprios recursos, ou de instituições da imprensa, que tem interesse em garantir a democracia, e fez lá um consórcio de vários veículos para compilar dados, né, e disponibilizar isso para o público, porque o governo está negando dados, está apagando dados, está ocultando dados. Então, é importante dizer que a gente está nesse momento difícil e que esse nosso trabalho é um trabalho de garantia de direitos humanos, direito à informação, direito à história, direito à visibilidade de grupos que são excluídos, assassinados e prejudicados agora e no cenário pós-pandemia também. Obrigada, Andréa, muito obrigada. Agora tem uma inscrição da Marcela, que quer fazer uma pergunta para você. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde para a Su, Andréa, Fabiola, professor, o pessoal que está aí acompanhando. É uma super alegria, né, poder participar e acompanhar essas falas, sempre tão preciosas, né? E realmente essa experiência que a Andréa narra, né, com tanto carinho e com tanta propriedade, né, que já se estende há tempos, né, essa metodologia da escrita e do compartilhamento de diários, que eu tive só esse ano a oportunidade de conhecer melhor, mas que realmente é incrível e chama muito a atenção, que é um curso que, embora seja público, ele atende, né, um grande número de professores e professoras. E é nesse sentido que eu queria fazer uma pergunta, pedindo para você, Déia, falar um pouco dessa questão da história digital e da história pública, mas pensando um pouco do ponto de vista da educação, já que a gente está vivendo um momento tão complicado no que se refere à educação, né, em que a rede privada e pública apresentam saídas muito diferentes, com preocupações muito diferentes também, e no final das contas a gente tem um horizonte que não é muito promissor em relação ao retorno das aulas presenciais, e ao mesmo tempo existe o debate sobre a continuidade, pensando inclusive no direito à educação, né, como deixar os adolescentes, as crianças e os adultos, né, porque existe a EJA também, que precisa ser pensada, enfim, são vários desafios e dilemas, e eu queria que você falasse um pouco, porque existe, né, um grupo que é bastante crítico da educação à distância, ou das aulas remotas, ou delas serem feitas em determinados formatos, e outras pessoas que acham que essa é uma saída,
nesse momento necessária, mas que pode ser viável em muitos momentos, pensando na democratização do acesso à internet e a esses conteúdos todos. Então, eu queria pedir para você comentar um pouquinho essa questão da história digital e da história pública, pensando no ensino, pensando na educação, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a Marcela, né? Eu acho que a fala da Marcela, primeiro, a Marcela é uma pessoa admirável, estou tão feliz que ela está aqui com a gente, porque a gente lutou muito para ela poder vir aqui, mostrar a cara, arrumar um computador novo, uma internet que funciona para participar. E isso mostra, né, as nossas limitações, como a gente teve que, nesses 3 meses, arrumar um computador, nem que fosse emprestado. Eu estou com o emprestado da minha mãe, querida, melhorar a nossa banda larga, né, para a gente conseguir ter acesso, vir aqui e fazer a nossa conversa. E a primeira resposta que eu queria dar para a Marcela é assim: apesar de todos os dilemas que essa tecnologia de informação e comunicação tem, contemporânea, e são muitos, nós, por exemplo, do próprio Núcleo de Estudos em História Oral, tivemos a oportunidade de conviver mais ainda nesse contexto graças a essas tecnologias. A gente não conseguia se encontrar e produzir tanto quanto a gente está fazendo agora, antes de lidar com essas ferramentas, ser obrigada a aprender a mexer, né? Aqui com o StreamYard, com videoconferência do Google Meet. Então, eu acho assim, do ponto de vista de determinados grupos, Marcela, que são privilegiados, que é o nosso caso, a gente teve que dar um salto que talvez a nossa geração não viria a dar, né? Que é aprender a lidar com essas tecnologias, compreender como elas estão dentro do universo dos jovens, dos adolescentes, das crianças que já são chamadas de nativas digitais, geração Z, sei lá o quê, né? Então, a gente estava numa defasagem em relação a isso. Ao mesmo tempo, eu não acho que isso seja a quinta maravilha do mundo. Por quê? Porque essas tecnologias, elas têm limites, né? E quais são esses limites? Elas nos cansam. A gente reproduz a forma de trabalhar tradicional com elas quando elas exigem que a gente repense a forma de trabalhar. Então, por exemplo, a gente se programa para fazer encontros curtos, mas a gente nunca consegue. A gente faz 1, 2, 3 horas, e isso não é porque a gente quer falar pouco ou não quer ficar junto, é porque as pessoas não conseguem ficar por horas e horas em frente a uma tela, né? Tem uma limitação cognitiva, física, para lidar com essas coisas. E assim, eu acho que existem formas e formas de EAD. A EAD tradicional que está sendo massificada é um lixo. Vamos falar a real. Por que é um lixo? Porque ela reproduz a forma tradicional conteudista de dar aula, reproduz as formas tradicionais de avaliação. Então, eu acho que o nosso curso é uma grande contribuição para os educadores e educadoras que estão fazendo, porque mostram outras formas de se avaliar, que não é você fazer uma prova de múltipla escolha, não é você ficar submetendo as pessoas a encontros diários de 3 horas seguidas e um monte de coisa para você ler e repetir o que o autor disse e reproduzir numa prova, né? O que nós estamos apresentando para os educadores e para as educadoras, falando, a gente pode usar essas tecnologias de forma não linear, a gente pode deixar com que cada um tenha o seu ritmo. Então, tem gente que começou a fazer o curso e já acabou, fez um intensivão. E aí se torna mediadora junto com a gente, continua, não abandona o curso, né? Continua ajudando outras pessoas a fazerem seus diários, a contarem suas histórias de vida, por exemplo. E tem pessoas que começaram o curso, tiveram que parar, porque elas têm que trabalhar, ou porque ficaram doentes, ou porque têm que cuidar das pessoas da sua família, e as pessoas voltam depois para fazer o curso, né? E a gente não fica toda semana falando, você está atrasado, você não fez seu diário, você não mandou. Então, assim, a relação com as tecnologias, elas têm que mudar. Não pode ser mais a aula tradicional, só expositiva, de falação, falação, falação. Por exemplo, a gente aqui na live está conversando. Sempre tem 4, 5 pessoas conversando, né? É uma forma mais dinâmica, né, de lidar com muitas coisas. E outra questão é a rede social de aprendizagem. O que é isso? Isso já é muito utilizado no mundo todo, é uma inovação social. A rede social de aprendizagem é uma aprendizagem por pares, ou seja, a gente colocou um conteúdo básico dos cursos, e aí os cursistas e as cursistas vão colocando novos conteúdos, que eles vão pesquisando, além de contar suas histórias de vida. Então, eles aprendem uns com os outros, e você não tem um professor que centraliza essa formação, você tem uma equipe, né, de mediação.
que possibilita que essas pessoas se tornam mediadoras. Então, eu fiz essa conversa para dizer assim, existe EADs e EADs, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é para pessoas adultas. Nós temos aí prefeituras, governo do estado, querendo impor EAD para criança na educação infantil. Né? São pessoas completamente assim, com uma visão produtivista, sem noção do que é infância, achando que uma criança pode ficar horas fazendo atividade num tablet, desconsiderando que a gente vive num país miserável, que mais de 50% da população não tem nem celular, nem crédito para pôr no celular. Então, esses nossos cursos, eles têm o mérito de mostrar isso, que a escola não está dando internet de graça para ninguém, não está distribuindo celular nem computador. A escola da periferia, as nossas centenas de educadoras e educadores que vieram falar com a gente nos últimos 3 meses, disseram que a escola da periferia está dando cesta básica para o povo que está morrendo de fome, entendeu? A escola virou um espaço de assistência social, assim como é o CRAS. Essa é a realidade do Brasil. Só que todo mundo acha, né, vê uma propaganda lá da internet, vê uma propaganda desses monopólios aqui de meios de tecnologia, né, tipo Google, Microsoft, nós que estamos aparecendo bonita na videoconferência, parece que nós somos cidadãs globais, que todo mundo pode ter acesso a isso aqui. Entendeu? Vamos acordar, gente. A gente vive na periferia de um sistema em colapso. É isso que a gente tem observado, né? Que as narrativas de história de vida mostram para a gente as pessoas sofrendo violência doméstica, passando fome, desemprego. E, contraditoriamente, a gente está acessando isso através das tecnologias, porque a pessoa dá um jeito em algum momento de pôr um crédito no celular e vir conversar com a gente, contar essa história pessoalmente ou escrever num diário. Então, assim, eu acho que nós temos grandes desafios, sabe, Marcela? Na minha opinião, as educadoras e os educadores deveriam se rebelar contra toda essa imposição de políticas, né, públicas, financiamento, dando dinheiro para empresas privadas que estão construindo essas plataformas conteudistas e vendendo para os governos, ou seja, dando nosso dinheiro para vender, vai ter essas metas aqui que os estudantes têm que atingir. E 50% da população fora disso, e o jeito como essas metas são pensadas, né, são completamente equivocadas. Então, eu acho que o mérito do nosso curso, desse projeto coletivo que nós fazemos aqui na Rede NEL, é trazer dados, e dados em escala, para mostrar e contestar essa realidade, né? As pesquisas têm esse objetivo também. O curso não tem objetivo só de passar conteúdo, mas ele gera fontes históricas, ele gera dados, e aí tem uma aluna minha, isso é uma coisa que eu queria acrescentar, tem uma aluna minha que chama Mariana, que está fazendo a pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação, onde eu oriento, e ela faz um projeto sobre análise de dados e Big Data, inclusive na nossa plataforma tem um curso que é Alfabetização em Dados. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós historiadoras, nós educadoras, a gente tem que se alfabetizar em dados, porque enquanto a gente está caminhando ainda nas formas de análise de dados quantitativos e qualitativos, isso já acontece largamente em outros países. Ou as grandes empresas no Brasil, multinacionais, pagam profissionais para analisar esses dados e definir as tendências do que a gente vai consumir, das políticas públicas que vão comprar produtos dessas empresas. Então, nós, na minha opinião, a gente tem que se preparar para enfrentar isso, construir plataformas alternativas, ter equipes de pesquisa com muita gente. Eu acho que isso é uma outra coisa, sabe, Marcela, que eu queria falar para você. A gente veio de uma formação tradicional que ainda existia o brilhantismo de um intelectual que se destacava. Por exemplo, o nosso querido professor José Carlos. Agora, nós estamos vivendo uma era que nós precisamos de equipe de pesquisa com muita gente, para analisar muitos dados, para produzir muito conteúdo, para combater o que as empresas ofertam para os governos. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ou seja, você pode ter uma intelectual ou um intelectual que se destaque mais no cenário pela sua produção, pelas suas ideias, ou mesmo pelo marketing que a pessoa contratou, né, para divulgar o seu trabalho. Mas a gente tem o desafio de fazer como países que investem em pesquisa fazem, que é financiar, assim, centros de pesquisa com dezenas de pesquisadores, com centenas de pesquisadores, para compilar dados, para fazer material didático, para produzir análises, né, das tendências, para disponibilizar documentos históricos digitalmente,
para fazer uma educação pública e comunitária, além do que é o oficial que está sendo empurrado para a gente. É isso, mas não sei se mais ou menos respondi, mas eu acho que são muitos desafios, sabe, Má? Eu acho assim que a nossa geração, enquanto ainda está de pé, tem que fazer essa transição. Mas as gerações de historiadoras, de pesquisadoras, educadoras, sociólogas que vierem depois da nossa, entenderam? Aqueles que nós estamos formando, como eu falei no caso dessa aluna, eles já têm essa visão, que eles precisam trabalhar com dados quantitativos e qualitativos, produzir conteúdos e subsidiar novas políticas, entendeu? Criar novos projetos e precisam trabalhar colaborativamente com pessoas que têm diversas formações, trabalhar de forma inter e transdisciplinar, né? Senão a gente não consegue fazer frente, entenderam? As empresas que contratam até hacker, contratam, né, pessoas que trabalham com dados para produzir materiais didáticos, vocês entenderam? Não é mais assim, ó, tá contratando a pessoa só formada em história, é pessoa formada em história, em informática, fala inglês, fala chinês, pula de uma perna só, entenderam? Para produzir um material em 5 línguas e virar um Duolingo. Percebem o que eu estou falando? Né? Então, acho que a gente tem esses desafios de pegar toda a nossa cultura acadêmica, o que a gente tem de legado, né, da cultura ocidental, que nos coloca uma visão crítica, mas está antenado ao que está acontecendo, inteligência artificial, por exemplo, né, que está compilando dados. Como estão sendo compilados esses dados? Se a gente digitar aqui no Google os termos que envolvem a gente aqui, história digital, curso de direitos humanos, gênero e diversidade na escola, que informação que a inteligência artificial disponibiliza para a gente? O que ela seleciona para a gente ver? Entenderam? Então, se eu não pagar para ter um marketing em cima desses conteúdos, meu conteúdo fica oculto, né? Ele não é curtido, ele não é visto, porque é a propaganda que direciona quem vai ver. Então, nesse sentido, a gente tem que ser crítico dessas estruturas, desse sistema tecnológico que está imposto para a gente lidar com o que é o próprio conhecimento histórico e o que é a própria educação no nosso tempo. Eu sou pessimista, né? Eu acho, assim, que o mundo se acaba antes da gente dar um jeito nisso, por causa da crise climática. Mas, ao mesmo tempo, eu sou otimista no miúdo, porque eu estou junto com vocês, fazendo isso e vendo, impactando, né? A nossa vida e a vida de muitas pessoas que fazem isso com a gente no dia a dia. Então, é um pessimismo, otimista, otimismo, pessimismo, que a gente vai se equilibrando nessa corda bamba e fazendo o que está ao nosso alcance, aprendendo todos os dias e vendo como a gente se desescraviza desse sistema, e em vez de engolir as pautas que colocam para a gente coloca outras pautas. Isso é muito difícil de fazer, Marcela, Suzana, Fabíola, professor José Carlos, porque a gente depende de um salário para comer. Entendeu? Ser pesquisador no Brasil é você ter que trabalhar como a gente trabalha, né? Como a Marcela trabalha aqui, em mais que uma instituição, como a Suzana trabalha aqui, em mais que uma instituição, mais a empresa dela, né? Como a Fabíola trabalha aqui, que a gente tem que assobiar, chupar cana e pular de uma perna só, cuidar das crianças, né? Cuidar dos idosos. E aí, como que a gente quer ainda fazer altas análises, criar altas plataformas sem nenhum tostão no bolso? Entenderam? A nossa condição é uma condição periclitante. E eu acredito que a gente só consegue superar essa condição se unindo, tendo uma visão de que isso não é algo que eu possa escolher. O que eu faço todo dia não é algo que eu estou escolhendo fazer com as minhas amigas, né? Eu estou pegando além do meu horário de serviço para dizer, eu estou aqui com as minhas amigas fazendo esse trabalho, porque disso depende a democracia. Disso depende o futuro dos jovens e dos adolescentes que vão lidar com a força da inteligência artificial, com o monopólio das fake news, com o ressurgimento, né, dos neonazismos, revisionismos históricos, e como nós vamos ter que estar na barricada, na linha de frente para falar, ó, em vez de você clicar aqui, você pode clicar ali. Em vez de você ir ouvir esse povo aqui, você pode ouvir esse aqui. Então era isso, é só tudo isso que a gente tem para fazer, gente. Tem várias questões aqui, Andréia. Uma é da Vanessa, falando que tem a ver com uma coisa que você acabou de abordar agora, que é como fazer uma coleção digital como a que você fez aí, né? Como que se estruturou o trabalho de cada um e como fazer sem verba, pensando nas outras regiões do país, e eu acho que você já falou aí das dificuldades, inclusive, disso, né? E a Natália Pérez, que fala
professora Andréia, lá. A gente está vendo a EAD falhar em vários âmbitos, né? Você acha que isso vai levar a uma mudança nessa educação tradicional, conteudista? Também alguma coisa que você já começou a passar, né? E eu queria também colocar uma questão, e daí você vê como que você vai se organizar para responder, né? Você vem falando muito desta questão, né, da história pública, da história digital, e você sempre que coloca, né, as suas pesquisas, a sua produção, é de um olhar, digamos assim, das periferias, né? Você tem sempre muito marcado tanto os valores da democracia, os valores dos direitos humanos, mas também das pessoas que ocupam a periferia do sistema, digamos assim, né? Que não estão na centralidade do sujeito universal. E eu queria saber como isso, né, se relaciona com a sua trajetória de vida, mas também com a sua trajetória como pesquisadora, né? Porque eu entendo que uma coisa tem relação com a outra. E eu gostaria que as pessoas também conseguissem compreender isso na sua jornada. Obrigada. Então, gente, olha só, a primeira questão que foi colocada pela Vanessa é maravilhosa, porque assim, como que a gente vai trabalhar sem dinheiro? A gente tem que se associar. Cada meia hora que é doada aqui por uma pesquisadora fantástica como a Suzana, como a Marcela ou como a Fabíola, para mim vale ouro, entendeu? E elas me doam semanalmente muito mais que meia hora. O que eu posso dar em troca para elas? Certificados, entendeu? Elas não têm bolsa, elas trabalham além das 8 horas semanais que elas têm que trabalhar em cada emprego delas. E o que elas têm dentro do nosso projeto, Vanessa, eu acho isso muito importante, por isso que eu fiz questão de redigir o projeto com os alunos da pós-graduação e apresentar para o comitê da UFABC contra o coronavírus. Porque a partir do momento que o projeto foi aprovado, ele entra no sistema da universidade e eu posso cadastrar como eu cadastrei as pesquisadoras e cada uma recebe um certificado de 200 horas como pesquisadora, né? Fora os N outros certificados que a gente pode fazer, como palestrante, tudo mais. Por que isso é importante? Isso é importante porque o nosso trabalho tem uma dignidade. Ele tem que ter um reconhecimento acadêmico, institucional, né, dos centros de produção de saber. Então, nós, na Rede NEL, construímos, né, essa rede para a gente valorizar o trabalho de cada uma das pessoas que contribuem e reconhecer isso oficialmente, institucionalmente. Isso é uma política pública de reconhecimento da pesquisa, do valor da educação, da organização de documentos históricos, né? E aí, essas pessoas que estão trabalhando, na minha opinião, essas pessoas são militantes da educação, da democracia, das histórias, né? E elas estão fazendo isso, já falamos, porque estão numa posição privilegiada, que ainda podem dar meia hora, 1 hora, 2 horas do seu dia para fazer isso, né? Elas se veem como privilegiadas e percebem que esse trabalho delas, muitas vezes a gente fala, não estamos fazendo mais que obrigação, entenderam? Mas a gente poderia escolher não fazer essa obrigação, fazer outras coisas. Então, eu tenho que valorizar muito o trabalho. Em termos de procedimento, o que a gente faz, Vanessa? A gente distribui as tarefas. Por exemplo, a gente tem o nosso encontro semanal, que nós todas nos esforçamos para participar e fazer as mediações, para as pessoas contarem histórias. Fora isso, né, eu organizei os conteúdos na plataforma e conto com o apoio da Fabíola e da Suzana para ajudar a atualizar esses conteúdos. Também conto com o apoio dessa equipe de bolsistas, que eu treino e preparo para lidar com isso, né? E que me custa um tempo enorme também de fazer, e cada um tem um grau de percepção ou desenvolvimento diferente, contribui de acordo com a sua trajetória, com a sua caminhada. Então, tudo isso, Vanessa, é para dizer que isso aqui é feito com base em projetos. Você que é professora querida e participa da nossa rede, sabe, né? A gente formula projetos, tem toda uma lógica, tem distribuição de tarefas, né? Tem tarefas que eu posso contar com o trabalho de pesquisadoras mais experientes, como as que eu tenho aqui, e outras que eu estou pegando os pesquisadores em formação, os alunos da graduação, ensinando para eles como ler um diário, como ouvir uma história, né? Como editar um vídeo, entendeu? Que você vai ter uma parte de uma pessoa que contou a história e fala para a gente, eu quero que isso aqui que eu falei seja cortado, não quero que seja divulgado, entendeu? Então, o estudante, ele não está só aprendendo a cortar o vídeo, para pôr isso no YouTube. Ele está aprendendo sobre questões éticas, ele está aprendendo a fazer uma curadoria,
Ele está aprendendo a fazer uma história pública e comunitária, entenderam? Então, assim, essa parte dos procedimentos, eu acho que daria uma nova live para a gente conversar e explicar cada etapa, fica aí a proposta. A outra questão que foi colocada foi da EAD, né? A Natália falou, será que vai mudar? Olha, Natália, eu vou ser bem pessimista, eu vou dizer para você o seguinte, antes de mudar, muito sangue vai correr, né? No seguinte sentido, eu acho que primeiro a gente vai ver uma avalanche dessa educação tradicional, né? De péssima qualidade, conteudista, entenderam? A gente vai ver uma avalanche disso porque nós temos no governo, né, pessoas que são desses conglomerados financeiros, que estão ganhando muito dinheiro, que são das universidades particulares, né? Que compraram muitos monopólios e que têm influência política para empurrar a goela abaixo da gente esses sistemas, entenderam? Então, acho que primeiro a gente vai ver uma generalização disso. Então, é a minha visão pessimista, né? O que nós temos que fazer? Mudar os governos, mudar as políticas, fazer experimentos, fazer pequenos projetos e dizer isso precisa se massificar. No último encontro que nós tivemos, né, na quarta-feira, com 3 horas de duração das pessoas falando, uma das cursistas, que é uma educadora, falou, nossa, essa metodologia aqui de compartilhar histórias, né, de ouvir as experiências umas das outras para construir repertório, isso aqui tinha que virar um movimento, a gente tinha que fazer isso em tudo quanto é lugar, entenderam? É assim que você vai ter uma nova geração que vai entender que não dá para ficar naquela porcaria de questão de múltipla escolha, né? Prova, copia o que o autor disse, entenderam? Você vai ter pessoas que vão falar, nossa, eu posso escutar, eu posso valorizar as experiências vividas, ligar isso com os conteúdos teóricos, né? Eu posso fazer vários outros materiais em vídeo, ao vivo, em texto, né? Então, eu imagino, sendo pessimista, se o mundo não se acabar, que é uma geração depois da nossa, entenderam? Talvez a geração do meu filho, ou talvez ainda a geração dos seus filhos, né? Porque meu filho tem 17 anos. O filho da Marcela, eu estou falando da Suzana, que são mais novos, da Fabiola, né? Eu imagino que eles vão ver a ineficácia dessas políticas de EAD conteudistas e vão trazer essas não lineares, essas em que as tecnologias de informação e comunicação não são monopólio, né? E a gente tem vários projetos que são feitos hoje em escolas inovadoras no mundo inteiro que desenvolvem isso. Escola da Ponte, Escola Lumiar, onde o meu filho estudou, que também faz essas práticas, escolas comunitárias. Então, não é algo que não existe. É importante a gente dizer isso, entendeu, Natália? Eu tive o privilégio de ver uma criança crescendo, trabalhando com essas metodologias e com essas perspectivas de educação emancipadora, colaborativas, que não surgiram hoje, né? A gente está falando de movimentos da pedagogia contemporânea que vem do final do século XIX, entenderam? E se estendem por todo o século XX. E nós que estudamos história temos que ter bastante serenidade, né? Para ver o professor José Carlos, que a gente falava, professor, quando que começa a história contemporânea? O pessoal está achando que é hoje. E ele falava para a gente, é com a Revolução Francesa, entenderam? Muitas vezes ele dizia isso para a gente, né? A história contemporânea não começa no século XX. A gente está falando de uma história imediata, de uma história do tempo presente, que é a história digital. Com isso, eu estou querendo dizer que as mudanças levam muito tempo para acontecer. E eu acho que o grande desafio da humanidade, nesse processo de aceleradas mudanças, é conseguir barrar a destruição do próprio planeta Terra. Senão toda essa conversa que a gente tem aqui não vale de nada, porque a gente não vai ter água para beber, ar para respirar, né, o que comer. E aí eu acho que esses desafios de pensar uma educação que tem uma visão de cultura de paz, uma visão ambientalista, uma visão colaborativa, né? Tudo isso tem a ver com inovação social na educação. E eu conheço a Natália, ela é nossa bolsista. Quem vai fazer isso, Natália, depois dessa turma aqui que tem 40 e poucos anos, o professor que tem 70, é a tua geração, que tem 20 e poucos anos, que tem que pegar esse bastão, né, e problematizar com as experiências que existem já há algum tempo para fazer novas experiências. E a última questão que a Suzana colocou, ela que me conhece tão bem, né, por que a gente faz essa visão da periferia? Eu vim da periferia de São Paulo. Eu nasci no bairro de São Mateus, né? Nasci e cresci lá, no extremo leste, que era zona rural, e que hoje é zona urbana, né, da cidade de São Paulo, e vi as transformações desse espaço do rural para o urbano
em termos de desigualdade social, todos os impactos disso no contexto do final da ditadura e processo de redemocratização nos últimos 40 anos, né? Então, para mim, foi absolutamente crucial ver que no meu bairro as mulheres que conquistaram tudo que tem lá, escola, posto de saúde, asfalto, saneamento básico, essas mulheres que eram donas de casa, né, da Associação das Donas de Casa, do movimento da pastoral, elas me fizeram ver uma história passando diante dos meus olhos, que era uma história que não era contada no livro do didático lá, que tinha a cara do Dom Pedro, por exemplo. E eu pensava assim, nós precisamos ter uma história dessas pessoas comuns, né? E eu entrei na universidade muito jovem e tive o privilégio de conhecer o professor José Carlos Sebe, participar do núcleo de estudos em história oral, que valorizava essas histórias das pessoas comuns. Então eu pude, nesses 30 anos aí de carreira que nós estamos fazendo junto, né, professor, gravar centenas de entrevistas ouvindo essas histórias que são periféricas, né? Dessas pessoas que não estão ainda nos nossos arquivos, entenderam? Que não estão ainda nos nossos livros de história. É uma tarefa a ser feita, que é o que a gente está fazendo nesse nosso projeto em colaboração. E assim, o que eu queria dizer que mudou nessa trajetória? Eu não mudei os meus temas, né? Continuei entrevistando lá as mulheres faveladas, os sem terra, entendeu? As pessoas que foram perseguidas na época da ditadura, a luta por reforma agrária, as mulheres da saúde, né? Que é um projeto que a gente tinha muito antigo aí com a minha amiga Paula, que a gente está ouvindo as mulheres que construíram a saúde pública antes de haver o SUS, né? E aí o que mudou nesse processo? Mudou a forma da gente fazer isso, porque antes eu tinha que ir lá e levar um gravador que o professor me emprestava, que era um gravador com fita, que muitas vezes eu não tinha dinheiro nem para comprar, e contava com a ajuda do pessoal do núcleo para gravar uma história de vida. Hoje, o que eu estou fazendo aqui com as minhas amigas? A gente consegue ouvir histórias gravadas por esse sistema de videoconferência, que a mulher, que é essa mulher lá da periferia, está gravando no celular, mesmo com uma conexão ruim. E hoje, por exemplo, depois de gravar muitas vezes essas histórias, uma dessas mulheres que está comigo e com a minha amiga Paula no WhatsApp, falou, ai, gente, esqueci de falar uma coisa. Ela manda um áudio falando mais uma coisa. E ela manda milhares de fotos que eu mandei para o professor também, das cartilhas que elas fizeram do movimento de saúde, entenderam? Ou seja, aumenta a complexidade de como a gente constrói essas histórias e quebra também com os estereótipos de achar que as pessoas que estão na periferia não têm acesso a esses recursos. Elas podem não ter acesso a um celular bom, a uma conexão boa e regular, mas quando elas têm acesso, e esse acesso vez ou outra, elas fazem questão de registrar e documentar a sua história, entenderam? E é isso que eu fico pescando e fomentando e tentando trazer. Então, para encerrar, eu queria dizer um áudio que eu ouvi hoje, da Nete, que foi uma dessas mulheres da saúde. E quando ela fala, a Nete, só para contar assim, a Nete, quando eu era criança, a Nete era do movimento de saúde e da Associação de Donas de Casa, e ela foi uma das responsáveis por conquistar o posto de saúde que tem do lado da casa dos meus pais, entenderam? Então, para mim, depois de 40 anos que eu vivi ter contato com essa mulher, que era enfermeira no posto de saúde do lado da casa dos meus pais, é uma continuidade da história que eu quero fazer. O que a Nete mandou hoje? Ela mandou um áudio falando assim, meninas, eu lembrei que no posto de saúde tal, e no posto de saúde tal, tinha uma plaquinha, além do governador, nome do governador de inauguração, uma plaquinha assim, esse posto foi conquistado pelo movimento de saúde. E eu queria mandar esse áudio para vocês, porque eu não falei isso na minha entrevista. E ela falou, algumas dessas plaquinhas foram arrancadas depois, quando veio o governo do Maluf, do Pita, o PAS, reformaram o posto, tiraram a plaquinha. Mas outras não foram arrancadas até hoje. Quando uma mulher da periferia, que era uma dona de casa, migrante, né, que nesse processo de participar dos movimentos sociais, consegue chegar a ser enfermeira, né, trabalhar no posto de saúde que ela conquistou, fazer a história dela com a gente, mandar ainda foto, áudio, falando, olha a plaquinha aqui, entenderam? Isso para mim é de um valor imenso, dizer que a história não é minha historiadora, porque eu consegui um doutorado, né, fazer a história, entenderam? A história dessas pessoas, que estão fazendo muitas histórias, né? As histórias das mulheres dos povos nativos, as histórias das mulheres negras. Então, assim, eu, como uma mulher socialmente reconhecida como branca, que nasceu na periferia, fui muito mais privilegiada que essas e tenho essa obrigação, enquanto eu viver,
de fazer essas histórias, né? Porque isso tem a ver com as origens e com a conquista que a gente tem da educação e da democracia nesse país. E as minhas amigas que estão aqui junto, tudo nesse rolê, vão fazer também. E tudo isso graças ao professor José Carlos, né? Que sempre esteve aqui nos apoiando, nos empurrando, bancando, entenderam? Literalmente bancando, emprestando seus livros, dando livro para a gente, pagando almoço e janta e hospedagem, entenderam? Então, assim, a geração dele, eu acho que cumpriu um papel muito grande no contexto da ditadura e da redemocratização e passou esse bastão para a nossa. E a gente está fazendo o possível para levar para os que estão aqui, os que a gente está dando aula, né? Os mais novinhos que a gente, toda essa nossa própria história. Mostrar que a história está entrelaçada com a nossa vida, como disse a Suzana, né? Mostrar que nós fazemos história não é só para a gente ter um diploma, né? Ou para ficar bonita no currículo, ou para ganhar um salário de fome. A gente faz história como documento e como prática, né? De pensar o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro, porque isso faz parte de quem nós nos tornamos como mulheres, como educadoras e como historiadoras nesse contexto difícil que a gente está vivendo. Andréia, eu tenho que corrigir um erro meu. Eu esqueci uma pergunta que a Marta Rovai, nossa amiga, fez para você já há muito tempo e eu perdi aqui no chat. Ela fala: Andréia, linda, fale do impacto desse projeto para as pessoas que nele se envolvem, fora da universidade. Entendo que ela estava falando no contexto do gênero e diversidade na escola. Sim. Olha, é muito importante uma pergunta dessa vir de uma pessoa como a Marta, né? Porque a Marta, ela é uma figura, assim, proeminente exatamente em fazer esses projetos individuais e coletivos, né? Como a gente faz na Rede Neo, e em observar atentamente qual é o impacto disso fora do meio acadêmico, né? Então, para mim, é uma honra ela levantar essa questão e dizer assim: Marta, fora do meio acadêmico, qual que é o impacto desses temas que a gente trabalha? Olha, toda semana a gente ouve sobre esses impactos. Acho que a Suzana, a Fabiola podem falar um pouco disso, ao invés de só eu falar aqui. Mas é muito importante, assim, para mim, nesse momento, além de ouvir as pessoas da periferia, né, que falam: olha, eu não tinha nenhum lugar onde eu estava sendo escutada e eu vim aqui ser escutada e gravada a minha história do que eu estou fazendo nesse contexto, na escola, ou as desigualdades que estamos passando, as violências, e como esse contar, registrar me ajuda a enfrentar, a lidar com isso, a me fortalecer para estar nos lugares fazendo a diferença. Esse é um ponto. Mas, além disso, me impacta e me sensibiliza muito os estudantes, sabe? Quando uma estudante da minha universidade, que não é da área de história, porque agora que vai ter licenciatura e vai ter uma licenciatura em história futuramente lá na minha universidade, né? Mas é uma estudante da área de química, da área de engenharia, não sei das quantas, da área de neurociência, né? Porque são esses os nossos bolsistas, da área de engenharia aeroespacial, entendeu? São pessoas, todos cidadãos e cidadãs, sim, né? Quando esses estudantes chegam para mim e falam assim: eu nunca tinha pensado que a história era pública. Eu nunca, olha, nos lugares onde eu estou indo, no meu grupo de estudantes, no projeto X voluntário que eu participo, né, no meu centro acadêmico, na pesquisa que eu estou fazendo, eu estou incorporando todas essas metodologias aqui, da história oral, de escutar, de compartilhar experiências, de fazer diários, de fazer uma escuta, que é uma escuta colaborativa, de não julgar o outro, tal. Estou levando isso para o meu espaço profissional, para o meu outro estágio, né, para a minha visão como futuro profissional em qualquer outra área que eu vou trabalhar. Então, eu acho que além desse impacto, né, da gente ajudar, sim, a visibilizar e organizar os movimentos sociais, que é nosso objetivo, ajudar com que a sociedade civil organizada garanta a democracia de manhã, de tarde, de noite nesse país, né? Quando a gente põe lá as histórias das mulheres trans, dos homens trans, das mulheres negras, das mulheres indígenas, dos homens negros, das pessoas pobres, das periferias, estamos fazendo isso. Mas quando a gente tem também esse corpo privilegiado de pessoas que serão os futuros profissionais, futuros gestores, futuros poderosos, né, de fazer novas políticas públicas ou políticas nas indústrias, nas empresas que vão trabalhar com uma outra visão, a gente consegue construir, na minha opinião, um país menos desigual, menos casa grande sem sala, entenderam? Onde essa elite pequena que se forma na universidade, infelizmente ainda tem as pessoas que sonham lá.
em ter uma vida assim, que elas vão se dar bem e o que tiver em volta, terra arrasada, que se dane, entenderam? Eu mereci, né? Então, quando eu vejo estudantes que mostram essa sensibilidade para entender que o que tem em volta é responsabilidade nossa, principalmente de quem vai ganhar um diploma pela universidade pública, entenderam? Isso, para mim, dá a verdadeira e real dimensão do nosso trabalho, né? Como um trabalho, assim, de transformação da realidade. E que não é uma transformação da realidade que você vê só agora, entendeu? Daqui a 10 anos eu vou ver essa transformação com essas pessoas no topo da carreira delas. E eu falo isso não como demagogia, porque assim como eu, essas professoras que estão aqui com 20 anos de carreira, né, 30 anos de carreira, vira e mexe, recebe um e-mail ou encontra um ex-aluno que fala assim, professora, olha, estou trabalhando em tal lugar e estou fazendo isso, isso e isso é culpa sua. Professora, muito obrigado, porque quando você falava isso, isso e isso, eu achava que você era louca. Mas hoje, entendeu? Lidando com essa situação aqui, esse repertório me valeu para resolver isso, isso e isso, e impactar tantas pessoas. Então, acho que a gente tem que ter essa serenidade que tem dia que a gente não tem, né? De olhar o nosso trabalho de formação humana numa escala do tempo, que é uma escala de toda uma vida, e de décadas e décadas, né, de transformações. Como o professor José Carlos fez aqui com a gente, né? Acho que quando ele olhava a nossa cara lá, bem de pirralha, quando a gente estava lá entrando na universidade, atazanando a vida dele, talvez ele não imaginasse que a gente ia fazer tantas coisas que eu dou muito valor e que eu acho, assim, grandiosas. Eu olho e falo, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito que a Suzana está fazendo isso. Não acredito que a Fabiola está fazendo isso. A Marcela está fazendo isso. A Marta, entenderam? Mas não acredito porque eu não acredito que elas não fossem capazes de fazer, né? A história que a gente herdava não nos dava as condições para fazer isso, entenderam? Mas a educação que a gente teve, professor José Carlos à frente na Universidade de São Paulo, nos capacitou e nos habilitou para fazer isso. Estamos nós aqui, firme e forte. Eu acho que a Fabiola quer falar alguma coisa, não sei se o professor também quer falar, enfim. A gente já está estourando no tempo, mas eu não quero acabar agora. O meu é rapidinho, assim. Eu queria dizer que eu estou bem feliz, né, de ouvir a Andréa. Eu sempre gosto muito de... Andréa, você escreve como fala e fala como escreve. Eu adoro. É porque vocês não recebem as mensagens de WhatsApp de Andréa, mas é igual, é a mesma coisa. É maravilhoso. Mas tem uma coisa que você falou, né, que a Marta também mobilizou na sua resposta, com relação ao que essas pessoas, né, qual o impacto desse curso, né, e dessa oportunidade, ou seja, desse momento dessas pessoas falarem sobre si, trocarem experiências, contarem suas histórias. Eu estava pensando justamente nisso, né, porque o SEB também tem nos provocado com relação a isso, né, qual e aí, né, e daí, né, todo mundo fala, e daí? E aí, no último encontro de quarta-feira, né, eu pude ouvir uma história que respondeu para mim, assim, o sentido de tudo, né, uma moça contando sobre a sua experiência de vida, né, falando que até um filme já tinha feito sobre a vida dela, e como ela tinha se transformado, né, que ela era uma pessoa preconceituosa, que ela era uma pessoa que tinha muita restrição com relação a entender o outro, né? Então, por exemplo, questões de sexualidade, de gênero, de raça, eram coisas muito difíceis dela compreender e que ao longo do curso e ao longo dessa troca, especialmente por conta não do curso em si, mas desse momento de troca, ela foi se modificando. Ela foi se transformando em outra pessoa e ela foi modificando a sua prática. Não é? Então, assim, e ela disse, hoje eu tenho condições, muito mais condições, de receber um aluno diferente, né, na minha sala de aula e fazer diferente do que eu fazia antes. Né, de eu ser esse espaço onde as pessoas podem desaguar, ou seja, de acolhimento, né, onde eu possa receber o outro e essa pessoa me veja como um alguém que possa trocar a experiência e que eu possa acolher. Então, isso para mim foi assim, muito importante para dimensionar um pouco tudo, um pouco não, muito, né, o que era essa experiência de quarta-feira. Estou falando de quarta-feira porque é o dia que eu participo, né?
E é muito, muito espetacular, assim, você ver as pessoas contando sobre esse processo que elas vivenciaram e as mudanças que operaram nelas, e eu vou dizer para vocês que estão operando em mim também, porque eu não sabia o quanto eu também tinha ainda de questões a serem resolvidas, pensadas, né, e trabalhadas em mim, né, pela minha educação, pela minha formação. Era isso. E agradecer a Andréia. Eu que queria agradecer, né, da Fabiola estar lá, porque se as pessoas têm essa liberdade para falar tudo isso, é porque tem pessoas como a Fabiola, a Suzana, a Marcela, que vão lá e tem um brilhantismo da narrativa, da mediação, que essas pessoas se sentem num espaço seguro para falar e fazer essa transformação em tempo real. Isso é que é interessante, né? A pessoa que a Fabiola falou é a Ana Gisele. A Ana Gisele é uma educadora que nós gravamos a história de vida dela dentro dessa primeira política pública que teve do curso Gênero e Diversidade na Escola, financiada pelo MEC. E como a gente ganhou R$500 mil nesse projeto, olha a diferença de agora, que a gente não tem nada, né, do MEC, que esses órgãos foram extintos. Esse projeto, que era formação para 500 pessoas, tinha bolsa para 30 pessoas. E além de ter a bolsa, a Ana Gisele, que ganhou uma bolsa como tutora, né, por exemplo, a gente podia contratar o pessoal da informática para fazer a plataforma que a gente está usando até hoje, entenderam? A gente pôde, tudo isso por licitação, né? A gente pôde licitar e contratar uma equipe de filmagem. E olha que interessante, quando a Fabiola contou isso, foi a primeira, acho que foi a segunda vez que eu pude gravar entrevistas de história de vida com uma equipe de filmagem profissional e gerar esses produtos que são várias histórias de vida, né? Mais de 60 histórias de vida, cada uma delas tem assim, como se fosse um mini documentário, né? Que pode ser visto como uma videoaula ou como um mini documentário de história pública e digital. Então, assim, com a mesma orientação da história de vida, o roteiro que o professor ensinou a gente a trabalhar, uma pessoa pode falar 40 minutos e outra pessoa falar 2 horas. Então, a gente tem essa variedade desses documentos que foram construídos em 2016. E aí, neste encontro de quarta-feira, veio a Ana Gisele e falou assim, sabe aquele documento, aquela história de vida que foi construída em 2016? Entendeu? Quando eu era tutora deste curso e contei toda a minha história de vida, este documento também transformou a minha vida. A forma como eu me via, a forma como as pessoas da minha família me viam, a forma como as pessoas da cidade do interior que eu vim me viam. E isso me transformou, né, numa educadora com mais oportunidades, né, de exercer o meu trabalho, de ter uma voz, de conquistar emprego como mãe, mesmo sendo mãe de uma criança pequena, que ela achava que não seria capaz, por ter uma filha, ela seria preterida. Então, assim, eu achei surpreendente. Essa era outra coisa que eu queria comentar com o professor José Carlos. Olha que interessante, quando a gente tem um núcleo de pesquisa com 30 anos, as pesquisas que a gente fez há 5 anos atrás, a gente reencontra as pessoas e elas vêm dar um outro depoimento sobre o impacto daquela história pública digital na vida delas. Entendeu, professor? Que fascinante. E aí, assim, a Suzana, eu quero que ela fale, porque recentemente ela está trabalhando na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ela reencontrou, né, e entrevistou uma pessoa do Movimento Sem Terra, uma mulher que nós entrevistamos lá numa das marchas que a gente fez do Sem Terra em 1999. Entendeu, professor? Então, nós já chegamos nesse ponto aqui da nossa equipe de pesquisa, que eu sei que o senhor já passou muitas vezes, né? Mas que para a gente é um ponto de maturidade novo, né? Ou seja, nós não estamos mais fazendo só projetos novos. Quando a gente vai se deslocando e fazendo novos projetos, ou retomando e continuando projetos antigos, a gente reencontra histórias de vida que se transformaram por conta das pesquisas que fizemos. E quando eu digo se transformaram, não é só para contar vantagem, não, né? Para dizer assim, nós temos relatos que a pessoa fala que enfrentou grandes conflitos e grandes dilemas, né? Porque muita gente pode falar assim, nossa, que belezinha essa história oral, né? Parece a novela da Poliana, que nunca acaba, que minha mãe gosta de assistir. Tudo dá certo sempre. Não, às vezes as pessoas vêm contar para a gente que, ó, depois daquela entrevista, né?
teve que enfrentar o que ela falou para ela mesma e para as pessoas em volta, e isso foi muito conflituoso, isso não foi fácil, entenderam? Então, achei muito legal a Fabíola levantar, né, isso, porque isso era uma coisa inesperada, não era planejada, entendeu, Fabíola? Mas agora, nos futuros projetos que a gente vai continuar fazendo enquanto a gente não morrer, tem que ser algo que vai entrar no planejamento dos nossos projetos, né? As pessoas que nós convidamos, porque nesse projeto aconteceu o seguinte, pelo menos umas 10 ou 20 pessoas ali foram convidadas por nós para continuar fazendo o projeto com a gente, tendo participado da primeira edição, entenderam? Fazendo parte da nossa equipe. E essas pessoas vão lá falar, né? Elas estão falando pela segunda, pela terceira vez. A gente tem lá um querido, né, professor que participou, que também teve o seu documentário gravado, o Vanderlei, que ele conta as histórias que ele já contou que estão no documentário. Isso é outra coisa que eu acho fascinante, meninas, que eu queria ouvir vocês falarem. O Vanderlei, ele conta histórias que ele contou no primeiro documentário lá da história de vida dele, acrescentando novos detalhes daquilo que ele narrou. É a mesma história, mas nunca é igual. Isso é outra coisa fantástica. E está documentado em vídeo, autorizado pela pessoa, tanto o que ele conta agora sobre o que ele contou antes. Então você tem várias camadas, vai complexificando mais ainda o que é essa história digital e pública. E aí tem as novas histórias que essas duas pessoas que eu falei vão lá e contam. Então, até 2016 eu falei isso aqui, de lá para cá, olha o que aconteceu. Gente, é fantástico. Agora, o que acontece com a gente? A gente não consegue mais dormir. Entendeu, professor? Ou seja, essas histórias, todas elas, as milhares, centenas, elas entram dentro de nós e passam a fazer parte da nossa própria história, como a gente está contando aqui. Então, nós mesmas, cada uma de nós aqui, somos um corpo debruado de histórias. Debruado e debruado e debruado. E a gente não consegue mais trabalhar sem desdobrar, sabe, esse multiverso de histórias. Entenderam? Como a Fabíola faz nos encontros, a Suzana faz nos encontros. E isso impacta as outras pessoas que vão desdobrando de forma não linear, de forma complexa, né, de forma provocativa, todas essas histórias por toda a nossa vida de pesquisadoras. Então, eu acho que isso, gente, como que a gente vai dar conta disso na nossa vida? Eu me pergunto todo dia, porque eu acho que é muito mais fácil uma pessoa que escolher um tema delimitado para estudar, sabe, aqueles temas clássicos da história, entenderam? Tipo, o período medieval, ou um trecho da história da antiguidade, e a pessoa passa 20, 30 anos estudando aqueles documentos, né, na segurança do seu lar, do seu arquivo. Eu acho isso tão bonito, né? Eu imaginava que a vida de historiador era essa, né, essa torre de marfim, que você ia poder lá ler todos os livros que você queria. Eu tenho um monte de livro aqui que eu li, um monte que eu não consegui ler ainda, tá só na estante, esperando o dia que eu vou ler, mas a gente está ocupado fazendo essas outras coisas, né, que estão no nosso dia a dia. Então, queria perguntar aí para as minhas amigas, o que vocês acham? Vocês já acham que a gente está, como diz o professor para a gente antes da live, nós estamos ficando louca? Entenderam? Mas é uma loucura muito boa, né? De fazer parte da história, da historiografia, né? Da produção de conhecimento e se sentir desafiado o tempo todo, porque isso é repleto de contradições. Isso nunca se resolverá em nós, né? E essa educação complexa, não linear, ela tem tudo a ver com essas novas tecnologias de informação aqui, com o que a EAD precisaria virar, né? Com que os projetos de pesquisa, com muitos pesquisadoras e pesquisadores trabalhando em colaboração, precisam fazer nos próximos anos para enfrentar esse revisionismo histórico, né, da história única, ditatorial, unidimensional, entenderam? Que se pretende dona de uma verdade chapada, que não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz. Eu acho que nessas provocações aí que a Andrea está fazendo, tem uma dimensão importante, para além desse encontro, né, e que é uma coisa muito boa, né, a gente ter esse encontro e essa devolutiva das pessoas em relação aos trabalhos que a gente faz, mas tem também uma dimensão ética do compromisso com o outro, né,
de não se ausentar. Então, quando a gente fala em colaboração, quando a gente fala em história pública, né, a gente está o tempo todo pensando também, né, que esse contato não acaba no fim do projeto, né, e como a gente roda o mundo, vira e mexe, a gente encontra alguém, né, que mesmo tendo lá o parecer e a verba do projeto, ou mesmo tempo, o cronograma do projeto acabado, as pessoas vêm e falam assim, olha, lembra aquilo, né? Eu queria completar. Foi o caso da Elisângela, né? A Elisandra, que falou assim, eu falei que eu queria publicar a história dela, e ela falou, mas aquela história lá já mudou muito, né? Aquela lá ficou lá atrás, eu quero contar outra agora, né? Com aquela. Daí a gente fez um mix, né? Então, assim, acho que essa é uma coisa. Eu poderia ter falado não tenho tempo, ou não, né? Mas não seria condizente eticamente com os desejos, né, dela e o que ela esperava daquela entrevista, né? Então, acho que isso que a Andrea coloca também dá uma dimensão dessa história pública, né, que muitas vezes sai do controle do nosso, né, como coordenadores de um projeto, né, sai da possibilidade de escolha apenas do pesquisador, né, e é tomada pelos colaboradores, né, de fato, que às vezes nos provocam a fazer outra coisa. E nesse sentido, eu lembro de uma pesquisa que eu fiz com a Andrea, que virou meu doutorado, mas virou outras coisas também, outros artigos que escrevemos juntas, que a gente chegou na marcha de 2005 e fomos falar que a gente queria fazer uma entrevista com cada pessoa, com cada estado representado na marcha. E daí a coordenação da marcha falou assim pra gente, olha, tudo bem, vocês podem fazer, mas vocês vão fazer com uma pessoa só? A gente acha que é bom vocês fazerem com uma mulher e com um homem, pelo menos. E só com isso o nosso trabalho dobrou de tamanho, né? O trabalho que já era monumental, né? Ficou monumental vezes 2, né? E por quê? Porque a gente entendeu a lógica daquele argumento, né? E, enfim, e passamos a fazer aquele projeto de uma forma um pouco mais complexa, como demandou as pessoas como demandaram, né? As pessoas que estavam nessa escuta, né, primeira, nessa interlocução. Então, acho que é um pouco disso, né, dessas questões aí da ética, da devolução, enfim. E sabe que eu fiquei lembrando, Su, só nesse projeto que você falou da Marcha do Sem Terra, eu lembrei que a gente foi na marcha de 1996, depois a gente foi na de 1999, e depois a gente foi nessa de 2005. Então, só nessas idas e essas histórias que a gente gravou, os cadernos de campo, tudo isso daria uma outra dimensão do que é a história pública, a história oral e a história digital, né, num tempo longo de pesquisa. Outra coisa que muito interessante, por exemplo, a Fabíola que trabalha com as histórias que tem a ver com a saúde. Tudo que eu falei aqui das histórias das mulheres, da saúde, ela que trabalha com os profissionais, com os pacientes, a gente entrelaça essas histórias num mesmo caleidoscópio, né? Com uma temporalidade assim, eu estou trabalhando uma temporalidade da minha vida e de uma década que eu comecei a ver como um projeto, com uma minha outra amiga. E a Fabíola trabalha isso há uma década no local que ela trabalha e antes, outra década em outros lugares. A Marcela, a mesma coisa aqui, que trabalha com a história das mulheres, que é de uma geração mais jovem que a gente, né? Quando ela coloca as histórias das mulheres que fizeram aborto, a história das mães, né, dos jovens que sofreram privação de liberdade, todas as histórias que ela conta, e ela mostra, e ela apresenta, dialogam com as que eu trabalhei, com as que a Suzana trabalhou. Então, assim, eu fico fascinada de ver essa teia, né, de uma outra historiografia que nós conseguimos construir. E, ao mesmo tempo, eu fico triste de ver como a gente é pobre de dinheiro para não conseguir fazer produtos, muitas vezes, que deem a amarração de tudo isso, sabe? Que mostrem a dimensão, a riqueza que a gente tem. Se a gente vivesse num país, num planeta sério, né, nós teríamos, assim, 500 mil, como nós tivemos já de um projeto, para poder fazer esses balanços da trajetória riquíssima só das pesquisadoras que estão aqui junto com o professor. Imagina os outros tantos pesquisadores que fazem parte desse nosso núcleo, que tem projetos e histórias que se entrelaçam com as nossas e outros e outras,
que estão nos ouvindo aqui, acompanhando e assistindo. Então, eu acho que o nosso desafio é pegar a nossa meia hora que a gente não dorme, né? E fazer esses planos ambiciosos de mostrar quantas raízes deste rizoma, sabe? Como esse rizoma não tem fim. E como ele traz para quem começa a fazer um curso de história hoje, todas aqui são professoras, né? Para quem está fazendo um curso de sociologia, quem está fazendo um curso de letras, quem está fazendo um curso de maluquices interdisciplinares na era pós-digital, não sei das quantas, pós-estruturalista, como a gente vê o conhecimento no século XXI. É muito diferente de como o conhecimento foi apresentado para a gente na escolinha, né? E a gente faz parte dessa mudança do que é o conhecimento, de todas essas dimensões que eles trazem, né, para as vidas nossas entrelaçadas com essas vidas e esses temas, e como hoje, com a história digital, a gente pode criar muitos produtos e muitos meios para desdobrar esses temas. Bom, pessoal, sem vontade alguma, eu vou começar a encerrar isso daqui, porque senão a gente vai noite adentro, né? O professor José Carlos não vai falar nada? Ele está indo embora já. Tem muitos comentários aqui, Andréia, só depois eu peço para você ler, porque tem alunos seus, tem pessoas fazendo vários comentários. Professor, por favor. Não, eu só queria cumprimentar pela poeira levantada e esperar que a gente tenha oportunidades de baixar a poeira e chegar a um caminho assim, prometedor para o futuro. Parabéns. Eu que agradeço, professor. Temos que fazer várias lives aí, são muitos assuntos, muitos. Ó, a Camila está aqui falando, né, que a Camila, ela participou certamente de um curso da gente, se eu não me engano, no USP Escola. Ela diz assim: fui transformada quando entrei em contato com a minha história, né? E isso só aconteceu ouvindo outras tantas que tinham cada uma em si algo de mim, né? Ou seja, participou desse processo que a Fabiola estava falando aqui. Que bom, Camila. E ela fala, muito significativo também, tem outra história para contar hoje. Eu antes era Vida Maria, hoje posso dizer que rompi o ciclo. Vida Maria é um documentário, não é um desenho, né? Muito famoso, uma animação, né, que conta a história de uma mulher que está num ciclo de reproduzir a vida da mãe, da avó, e não consegue romper com isso. E a Camila está fazendo esse contraponto. A Carla também está falando aqui, ó, parabéns, Andréa, né? O pessoal que está aqui, o Matheus falando, Marta, renovei minha esperança. Nós estamos aqui 24 horas por dia, subindo no caixote para ajudar o povo a renovar as esperanças. Né? O Marcel, querido, né, que a semana passada fez a live dele bombando aí. Essa discussão é importantíssima porque tudo caminha para o digital. O Edson, Andréa, parabéns, excelente análise. A gente está aqui para analisar tudo junto e ir mudando as análises conforme muda a história e a realidade. Diego, ó, entrei em contato com esse material de direitos humanos na escola que você mostrou, Andréa. Ou seja, eu fui na escola, né? Acho que é uma escola que o Diego estava. Achei muito importante esses projetos elaborados pelos professores. Exatamente, em que medida, eu acho que esse é um grande desafio, em que medida nós que estamos numa posição acadêmica privilegiada, fazemos trabalhos em colaboração com as pessoas que estão nas escolas públicas, nos movimentos sociais, não só entre nossos pares, sabe? Publicar artigos só em quem já participa ali do ambiente universitário, mas em conjunto com as comunidades. A Vanessa Generoso Paes falou, lindo, Andréa, você é brilhante. Ela que é essa mulher maravilhosa, que agora é professora da Universidade Federal do Acre, que é outro lugar onde nós iremos excursionar quando acabar a pandemia, visitar nossas amigas Márcia Moura em Rondônia, dando uma passadinha no Acre. A Fátima, ó, gente, a Fátima, ela é coordenadora do CEL, da Unicel de São Mateus, professora, eu conheci ela fazendo esse curso lá no nosso bairro. E ela contribuiu para que outras pessoas fizessem esse curso e ela está fazendo com a gente. A Fátima, ela já foi promovida, ela não é mais cursista, ela é mediadora, né? Passa aqui e pega seu certificado, Fátima. É gratificante a gente ouvir essas histórias. E a Fátima tem uma história maravilhosa, né? De uma menina, uma criança da periferia que conseguiu, graças à educação, ter uma vida melhor.
Para mim, essas histórias são histórias que nós vamos ouvir e gravar a vida toda, né, Su? Essas histórias que são contraditórias, que as pessoas continuam aí ralando, lidando, mas que a educação fez elas darem um outro salto para lidar com esses dilemas das desigualdades sociais, de gênero, étnico-raciais no Brasil. Aí, um último recadinho que eu queria dar é que hoje, gente, pela primeira vez começa o Encontro USP Escola em formato totalmente online. Então, a Suzana, que participou do último comigo, coincidentemente foi na Faculdade de Saúde Pública da USP. Todo mês de janeiro e julho, quando é férias e recesso dos educadores e educadoras, a Universidade de São Paulo organiza o maior encontro de formação docente que existe no Brasil, que é o USP Escola, né? Quem lidera isso, olha só, é um programa de extensão que foi criado pela professora Vera, do Instituto de Física. Olha que importante dizer isso. E eles começavam trabalhando curso de formação da área de ensino de ciências e tomou tanta amplitude que hoje eles trabalham todos os temas, incluindo direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais. E a professora Vera, o projeto deixou de ser do Instituto de Física para ser um projeto de toda a universidade. Ela, junto com o Raimundo, nosso amigo que é professor da Educação Municipal de São Bernardo do Campo, sindicalista, um dos fundadores da APEP, que é a Associação dos Professores da Escola Pública, fazem a curadoria de toda a programação do USP Escola. Então, hoje, depois dessa nossa live aqui, às 7h30 é a abertura do Encontro USP Escola, né? A mesa de abertura, o tema é Direitos Humanos, e eu vou estar lá, junto com o pessoal, para a gente abrir esses nossos encontros, que duram a semana inteira e estão sendo feitos por videoconferência agora nesse mês de julho, mas a gente espera que em janeiro seja presencial, né, quando tudo passar ou melhorar, quando tiver vacina, que a gente possa se reencontrar na USP fazendo esses nossos cursos aqui, no sistema intensivão. E aí, meninas, já falamos, todo mundo foi embora, ficou só nós aqui. Tem um último comentário só da Fátima, agradecendo por lembrar da história dela. Ela fala, chorei muito. Fátima, são histórias como a sua que fazem me levantar da cama, viu? Todo dia. A história da Fátima está disponível no canal Gênero e Diversidade na escola, o FABC, e também na nossa plataforma digital Plural. E a história dela é fascinante, né? E quando eu vejo uma mulher como ela fazendo diferença na educação lá no bairro que eu cresci, né? E vejo que ela foi vítima das desigualdades, né? Que ela podia não estar na posição que ela está por ser vítima das desigualdades estruturais que tem nesse país. E vejo ela junto aqui com a gente, eu choro de tristeza e choro de emoção. E é uma alegria poder saber que a gente fez diferença na sua vida e que você tem que saber que você faz diferença na nossa. Tá certo? É isso aí. A Carolina tá falando que embora nada, vamos fechar o barraco, é verdade. Bom, pessoal, então eu agradeço muito, né, a Andréia em especial, primeiro, mas a todas que estiveram aqui dialogando, ao professor que precisou sair, e a todos que assistiram a gente aí no chat, interagiram pelo chat. Um beijo grande, André! muito obrigada. Beijo, e o André falando, excelente comunicadora. Você também, você tem muitos assuntos pendentes aqui com a gente, viu? A gente vai programar umas lives até dezembro, você já tem umas 3 para você fazer com a gente, né? E a editora.com, que tem os livros para baixar gratuitos aqui da Marcela, né? Os trabalhos maravilhosos coletivos do Núcleo de Estudos em História Oral, a gente aproveita para divulgar a editora.com, né, por extenso, que é um trabalho maravilhoso de editor, né, que o André faz, além de ser um historiador oral, membro da nossa rede NEL. Que bom que você está aqui com a gente, André. A gente quer publicar todos os nossos 500 mil livros pesquisa com você, só temos que fazer os nossos orçamento a perder de vista, viu? Saiba que a gente sempre tem isso no horizonte. Sigamos juntos por toda a vida, tá certo? Obrigada, um abraço.